Bomba e sequestro que parou o rodoanel por horas em São Paulo, causou caos na estrada e virou escândalo nacional, era inventado pelo motorista. Pois é. Sim, essas são as palavras dele mesmo que disse que inventou tudinho. Vamos tentar entender o que aconteceu na cabeça dessa pessoa? É com a Bruna Bufara aqui no Plantão do Meteoro. Bruna, como que se explica um negócio desses? Se é que se Não tem explica. nem. Não tem nem como. Assim, e são várias perguntas que a gente tem que fazer. São várias questões que pairam sobre isso. Como, por exemplo, quem lembra que tava trincado, né? O para-brisa do caminhão. Pois é, ele falou que foi ele mesmo que atirou uma pedra contra o para-brisa. Então, assim, muitas questões, muita coisa aconteceu e também muito caos, né? Porque, assim, gente, foram 5 horas de parada na estrada por conta desse sequestro, que agora a gente descobriu que foi falso sequestro. Eu ainda tenho muitas perguntas sobre como, por exemplo, ele desmaiou quando ele caiu do caminhão, né? E aí fica a dúvida, ele falsificou o desmaio também? Que daí, gente, alguém tem que alavancar o Denner, na verdade, né? Pra ali, investigado por falsa comunicação de crime pra ator da Globo. Mas vamos lá, vamos começar aí com a matéria do G1, que realmente tá aí, ó. Motorista confessa ter armado bloqueio no rodoanel e vai responder por falsa comunicação de crime. Ele assumiu que simulou toda a situação no dia 12 de novembro, em depoimento às 2 horas da tarde na delegacia de Taboão da Serra. O rodoanel foi interditado na altura do quilômetro 44 por 5 horas, causando 40 quilômetros de congestionamento. Sophie, dá play no vídeo, por favor, pra gente ver o momento que ele sai do caminhão, né? O momento que Tinham no tiraram meio ele do do rodo. caminhão Vou e que tirar o estavam áudio. justamente. Aí, obrigada. Esse momento que é retirado do caminhão depois de horas, que ele estava amarrado e ele cai desmaiado no chão. Pois é, esse caos que aconteceu aí na Rodoanel. Agora, o motorista, que é o Denner Laurito dos Santos, ele disse que foi ele mesmo. Foi ele mesmo que se amarrou, foi ele mesmo que fez tudo. Ele falou pra polícia que nada do que ele descreveu aconteceu. A polícia perguntou o que aconteceu e ele falou que ele admitiu que ele forjou toda a situação. E que quando ele estava confessando, ele não teria se emocionado. Ele afirmou que armou a bomba falsa, se amarrou sozinho dentro da cabine da carreta, relata que na noite anterior, enquanto pernoitava no posto de gasolina Campeão, localizado na rodovia dos Bandeirantes, usou materiais que já possuía na cabine para criar a falsa bomba. Usou um fio de um fone, fita crepe, papel alumínio, água e tubo de gás que usa em seu fogãozinho para cozinhar. Deixou a falsa bomba na cabine e na manhã seguinte seguiu viagem, diz o depoimento. A polícia tem imagem de uma câmera de segurança, de longe, que mostra quando ele para fazer xixi e ele mesmo joga pedra no caminhão, que teria dado início ao que ele chamou de ataque. Um motorista de um carro que tá nas imagens das câmeras de segurança já tinha dito à polícia que a carreta passou a fechar o seu veículo pouco antes do ponto onde acabou atravessada na pista. Ressaltou também que acelerou para conseguir escapar da manobra e que não presenciou nenhuma ação criminosa no local. Ainda tem a comprovação, tá? Olha lá, o delegado de Dízio de Taboão da Serra, Márcio Fruit, disse que a polícia conseguiu comprovar de forma técnica, confrontando provas com as afirmações que a suposta vítima prestou. Conseguimos confirmar que esse crime não ocorreu, e muito menos daquela forma que o autor nos declarou. Os policiais trabalharam de forma muito técnica, fazendo o confronto das imagens da localização do caminhão, verificação dos outros veículos, e tudo confirmou que ele estava mentindo. Quando ele foi prestar declarações, ainda tentou prosseguir na mentira, mas tudo foi esclarecido. Fizeram um laudo toxicológico, que não tá pronto ainda. O Denner, que é o motorista, afirmou que ele está passando por acompanhamento psicológico. Ele falou que precisa verificar algumas sessões para passar com o psicólogo. Ele foi indiciado por falsa comunicação de crime, depois de confessar em depoimento que ele próprio produziu o simulacro de bomba. As investigações continuam. Cara,
Difícil, né? Realmente é uma coisa que já no dia que isso aconteceu, o pessoal já começou a levantar, pera, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. E, de fato, nós mesmas, a gente trouxe essa notícia aqui, a gente chegou a comentar mais, por quê? O que que levaria alguém a amarrar uma pessoa numa bomba? Por que que tava querendo trancar a estrada? Tinha várias perguntas que Num caminhão ficavam. sem carga. Tinha muitas perguntas que ficaram no ar com isso aí. A gente até prometeu, a hora que tiver mais informação a gente vai trazer. E tá aí. Trouxemos mais informação. A informação é de que aparentemente a pessoa estava fazendo isso para simular um crime mesmo. Agora, qual a motivação? Aí é a próxima pergunta, né? Porque uma possível motivação que muita gente levantou no dia que aconteceu esse crime é porque a gente estava no auge daquela discussão se existia narcoterrorismo ou não, né? E que melhor para fazer parecer que o nosso país está passando por ataques terroristas e por isso justificar uma intervenção por parte do governo estadunidense do que pessoas sendo amarradas a bombas no meio, dentro de caminhões no meio de uma das rodovias mais movimentadas do país, né? Mas, enfim, é só uma suposição, talvez a gente nunca saiba a motivação real. Não, e realmente, talvez a gente nunca saiba e ainda me espanta realmente a veracidade da imagem de quando ele cai desmaiado do caminhão, sabe? Então, assim, cara, ele realmente inventou tudo, não era real a bomba e ele ainda cai duro quando ele cai do caminhão, sabe? Tipo, gente, que caso pensado, pensadíssimo. Que incrível, assim mesmo. E a gente tem todo o passo a passo. Eu trouxe aqui toda a timeline do que aconteceu, porque pra gente pensar mesmo que isso tava com uma história muito esquisita. Pode colocar o vídeo aí, Sophie. Porque já tava muito esquisito mesmo, até pra quem tava passando na estrada e vendo o caminhão parado. Os caras atravessou o bagulho no meio da pista. A primeira história dele, ele falou que ele tinha sido sequestrado por 3 pessoas. E que ele tinha sido obrigado a atravessar a carreta ali. Em Itapecerica da Serra. Aí foi interditada completamente a estrada. Daí veio o Esquadrão Antibombas, do Grupo de Ações Táticas Especiais. Teve helicóptero, teve drone. A Polícia Militar levantou a possibilidade do homem estar em surto psicótico, enquanto a Secretaria de Segurança Pública reforçava que o relato de sequestro e bomba veio do próprio motorista. Aí o motorista foi resgatado às 9h30 da manhã. A via foi liberada às 10h15 da manhã. Entre 10h15 e meio-dia, descobriram que a bomba era falsa. E aí começaram as investigações. No fim, agora, a confissão do Denner. No meio desse bololô todo, também veio aí à tona, né, de que Denner Laurito dos Santos era soldado da PM quando ele foi exonerado em 2006. Então ele era ali soldado da Polícia Militar, do 22º Batalhão da Polícia Militar, do Metropolitano de São Paulo. Ele ficava na zona sul de São Paulo. Ele foi exonerado por atos desonrosos. O UOL publicou a notícia, e o UOL falou até que ele tentou ali contato com a Secretaria de Segurança Pública para comentar a expulsão do ex-agente, mas que ainda não teve manifestação. Então aí a gente tem o passado também de Denner, que Denner era um PM antes de se tornar caminhoneiro, Sophie. O que passou na cabeça dele? Não sabemos. O que veio pra ele fazer isso? Não sabemos. Ele planejou isso sozinho? Não sabemos. Pois é interessante também o fato de ser PM, que eu fico pensando, gente, ele realmente achou que ia conseguir enganar? Porque, assim, na minha cabeça, o fato dele ter feito parte da polícia, tudo bem, que era PM, não Polícia Civil, e quem investiga é a Polícia Civil. Mas mesmo assim, eu imagino que ele deveria ter manjado que iam pegar ele na mentira, né? Mas enfim. Talvez tenha sido um surto psicótico mesmo.
Pois é, talvez tenha sido um surto psicótico, porque realmente um surto psicótico explicaria a boa atuação. Porque a atuação é realmente surreal dele caindo do caminhão. Fato. Enfim, ficamos por aqui, Bruna? Com esse lá da Bino, ficamos por aqui. Com esse lá da Bino. Boa. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta para mais notícias no Plantão do Meteoro.